Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Tocantins. Neste bloco, candidato pergunta para candidato sobre temas definidos por sorteio. Serão 2 rodadas de perguntas para cada um. Vamos saber então qual vai ser o tema. O tema é infraestrutura. Infraestrutura. Então, como no bloco anterior, quem perguntou primeiro foi o candidato Gaguin, quem começa perguntando agora é o candidato Siqueira Campos. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Bem, eu perguntaria, transportar mercadorias é sofrimento para a maioria dos produtores do Tocantins. Com exceção de uma ou outra, as estradas que existem no Tocantins ainda são as do meu tempo. Os aeroportos de Gurupi e Araguaína estão abandonados. Quais serão seus projetos para a infraestrutura? Candidato Gaguin, 1 minuto e meio para a resposta. Nosso projeto, ao longo da ferrovia, é estar implantando as plataformas de Araguaína, de Gurupi, de Paraíso, de Guaraí, de Colinas, para fazer, ali naquela região, gerar emprego e renda. Segundo, plataforma multimodal. Terceiro, a grande porto de Praia Norte, para beneficiar ali aquela região rica do Bico do Papagaio, para dar milhares de emprego. Estamos alfandegando o nosso Praia Norte, alfandegando ele. Estamos na Zona Franca de Manaus, estamos conseguindo a Zona Franca de Manaus, aqui o nosso aeroporto, alfandegar ele para competir com o mundo inteiro no sentido de desenvolvimento. As estradas, fazendo a duplicação, Palmas a Paraíso, Palmas a Porto Nacional, Palmas a Miracema e o grande sonho, a duplicação de toda a Belém-Brasília. Isso é planejamento, isso é um planejamento da infraestrutura, mas com um planejamento a longos anos, com um planejamento que deveria ter feito esse planejamento e não fez. Temos todos esses projetos, já encaminhamos ao presidente Lula para colocar no PAC o planejamento da inclusa do Lajeado, que Vossa Excelência, quando era governo, não colocou, mas nós vamos colocar agora, que é um crime. Temos que ter a navegabilidade dos rios como de estreito ali no Rio Tocantins. As grandes reclusas. O senhor tem, candidato Siqueira, 1 minuto para a réplica. Bem, o candidato é muito interessante. Ele pega todo o meu plano de governo, as plataformas multimodais, até o aeroporto. Eu estou dizendo que pega o Atlas. Quando você era meu correligionário, ninguém mais me defendeu, nem ninguém mais falou em plano de governo, ninguém mais falou em organização, em construtor do Estado. Por aí você tire, meu querido telespectador, como um homem é difícil, é de uma facilidade em acusar que fulano não fez nada e que ele está fazendo tudo, que é impressionante. Mas o meu plano de governo está na sua boca. Olha, ele que não apresentou à Justiça Eleitoral nenhum plano de governo. E que depois andou pegando meu plano de governo para hoje poder fazer uma média. Não é assim. A gente tem que levar com seriedade. Isso tudo é com seriedade. As estradas estão mostrando, as coisas estão do jeito que estão. Duplicação da Belém-Brasília é uma proposta minha para o governo federal. Candidato, antiga. seu tempo está esgotado. Muito obrigado. Candidato Carlos Gaguin, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Ele está equivocado. Esse plano, quem está fazendo, somos nós. O aeroporto aqui é alfandegar o aeroporto, mas ele não está sabendo o que é alfandegar. Alfandegar o aeroporto para exportação. O porto de Praia Norte, a Eclusa, com o presidente Lula, para colocar no PAC. A hidrovia, estamos trabalhando há muitos anos. A ZPE de Araguaína, que está há muitos anos, ninguém acredita mais, mas nós vamos colocar ela para funcionar, se Deus quiser, com a ajuda do povo. Eu não disse que fiz tudo sozinho, estou fazendo com o povo. Ele que está equivocado. Eu quero estar trabalhando com o povo, levando as propostas com o povo. Ele tem muito tempo que não anda no meio do povo, então está sabendo o que está acontecendo no meio do povo. Mas nós não. E as pesquisas estão indicando, em primeiro lugar, em todas as pesquisas. Saímos de 8% para em todas as pesquisas em primeiro lugar. Isso é planejamento, isso é o reconhecimento do povo querido do Tocantins. Candidato Gaguin, agora é a sua vez de perguntar e o tema sorteado é
Gostaria de saber... Candidato, é sobre o tema, eu preciso só apresentar o tema. Só um segundinho. Meio ambiente. Meio ambiente, candidato Gaguin, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Gostaria de saber qual é a política pública que ele tem para o meio ambiente. Qual a política pública para o desenvolvimento correto do Estado, para que o Estado possa produzir respeitando o meio ambiente e com desenvolvimento. Candidato Siqueira Campos, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Muito bem. É bom, telespectador, uma oportunidade muito boa. Isso é uma pergunta ótima, uma beleza. O candidato vai precisar explicar por que que reduziu a área de proteção ambiental do Cantão. Ele e o governo dele, desde 2003, de 16.780 quilômetros quadrados para 1.852, para fazer negócio de terra. Para fazer negócio de terra. Quais as providências que está tomando a APA, que protege a nossa Palmas? Quais as providências que está tomando para resolver o problema do Jalapão? Existe uma APA e existe um outro projeto do governo federal, que é mais rígido, mas a APA pode construir estrada, pode fazer as coisas, mas tem que zelar, tem que estar juntos com os produtores, tem que acompanhar meio ambiente, todos os lugares. E nesse clima que está aí, mostra que o governo não teve uma ação preventiva. Afinal de contas, me diga, aquela história dos chuveirinhos que o governo quer pôr para irrigar os pastos, como é que isso vai acontecer? Conta para mim isso, porque eu preciso informar o presidente Obama, que ele vai pegar uma genialidade dessa para resolver o problema da Califórnia. O ministro da Austrália também vai querer isso. Esgotado. Candidato Gaguin, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Informar que temos um planejamento estratégico. Já levei ao ministro, fazendo ali milhares de cacimba no Sudeste, fazendo com que os nossos rios possam estar fazendo represas para que leve a água ao produtor, como o presidente Lula está fazendo no Rio São Francisco. Milhares e milhares de maranhenses, nordestinos, piauienses estão tendo essa oportunidade. Fazer com que comprar máquinas, vamos comprar mais de 3.000 máquinas para o produtor estar arando a sua terrinha ali, para não precisar queimar. É não fazer como Vossa Excelência, que pegou o Cantão, o Jalapão e colocou numa área de preservação e abandonou, não tinha nada. O povo morrendo ali, à míngua, sem água. Eu não vou permitir isso, não. Tanta miséria, e eu tenho um plano de governo junto com os meus companheiros para ajudar o nosso meio ambiente. Estou capacitado para isso, porque, acima de tudo, a vida está em primeiro lugar. Candidato Siqueira Campos, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bem, o telespectador está vendo. A CPE Tocantins ele vai fazer imediatamente. Só que o presidente da República tem que dar autorização. Ela já está privatizada, é uma parceria do governo com a empresa privada. Só pode ser instalada quando o governo federal autorizar, mas ela está pronta. É a única do Brasil que está pronta. Fez-se muita coisa lá quando se podia fazer. Depois, houve uma proibição, efetivamente, de qualquer estado fazer a ZPE antes das medidas finais, que não existem. Dessa forma, desse jeito, eu não me presto a esse papel de estar enrolando a opinião pública. Nós não temos condições, nós temos que ser sérios. O pré-requisito básico é ser sério. É por isso que nós temos o nome da nossa coligação, Tocantins, levado a sério. Nós deixamos o Estado todo planejado, deixamos recursos. Eu não deixei nada abandonado. O Jalapão, quem cuidou foi eu, até em caráter particular. Agora, é preciso verificar. Acabou. Por que é que não faz? Tempo esgotado. Por que é que não faz? Por que é que não está fazendo? Candidato, por favor, vamos respeitar o tempo. Como esse bloco tem 2 rodadas de perguntas, novamente é a vez do senhor perguntar. E o tema é... transparência. Transparência é o tema. Candidato Siqueira, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Bem, transparência é uma coisa que efetivamente é um dever. Como é que o senhor explica
essas coisas nebulosas que estão acontecendo no seu governo, denúncias. O senhor entrou denunciando que havia um rombo nos cofres do Estado. Segundo ponto, que na realidade não tinha dinheiro para isso ou para nada, conforme se tratou no bloco anterior. Candidato Gaguinho, o senhor tem Então, minuto tem e que meio explicar. para a resposta. Quero dizer que eu desafio a qualquer cidadão que prove que o governo pagou alguns centavos para essas firmas aí, ora citada pela Veja, pela sua coligação. Nem uns centavos, nem um tostão o governo pagou. Em primeiro lugar, foram boatos, foram fitas roubadas. E nesse mesmo processo, cita lá o seu filho, com esse mesmo Manduca. Esse mesmo Manduca esteve na casa aí de um senador, que nós estamos com a prova, está sendo denunciado no Ministério Público e na Polícia Federal.